Olá, eu sou Douglas Rafael, aluno do professor Lúcio, do curso de Introdução à Física Clássica 1, e hoje falaremos um pouco sobre os tópicos dentro de cinemática. Olá pessoal, hoje daremos início à nossa aula e veremos um pouco sobre fundamentação do movimento. E em cinemática nós vamos ver um pouco sobre o que é um ponto, posição, velocidade e aceleração. Bem, começando do início, o que é um ponto? O ponto, precisamos definir o que é um ponto e chamamos o ponto de partícula pontual. No nosso caso, ela vale só para o ponto, que é um caso mais simples. Então, o objeto é um ponto. O que queremos dizer com isso é que ele tem um tamanho infinitesimal. O que é infinitesimal? Infinitesimal quer dizer que ele é tão pequeno o quanto você pode imaginar. Bem, isso é um ponto. Vamos para a posição. Primeiramente, precisamos saber que a posição ela sempre está em relação a um referencial. Então vamos exemplificar aqui. Se eu tenho uma pessoinha bem aqui, isso aqui vamos dizer que é uma régua, certo? Vou fazer uma marcação aqui. E aqui é um zero. Aqui vai ser 2, 4, 6, 8 e aqui 10. Se eu pergunto assim, qual a posição da pessoa nessa régua? Para poder te dizer isso, precisamos definir qual é o referencial. E essa referência que eu tenho que te dizer é onde é o zero, onde é o início que eu posso considerar. Então eu considerei que o zero está aqui. Então se essa pessoa está aqui, ela está a 10, no caso aqui seria em metros, né? Esqueci de colocar aqui, seria metros. E essa pessoa estaria a 10 metros de distância do zero. Entendemos? Um outro exemplo é... Deixa eu desenhar aqui um prédiozinho. Uma pessoa aqui. Esse outro exemplo eu quero saber uma pessoa em cima de um prédio. Aqui a que altura ela está? Primeiro precisamos definir onde é o zero. Se eu definir que o zero é aqui, ela está a 0 metros. Entendeu? Ela está a 0 metros. Porém, se eu definir que o zero é aqui no chão, e vamos supor que o prédio tenha 15 metros, então essa pessoa está a 15 metros do chão. Essa é a definição de posição. Vamos ver agora um pouco sobre deslocamento. No deslocamento, nós vamos utilizar assim: o ΔX é igual ao x final menos o x inicial. O que quer dizer esse ΔX aqui? Esse ΔX indica uma variação de posição, ou seja, uma variação de x. Como vimos aqui, a variação, aqui a posição, esse ΔX está indicando uma variação de posição. Então, pessoal, vamos anotar aqui. O delta ele indica
o ΔX, ele indica o nosso deslocamento. O X final aqui, o XF, indica a nossa posição final, e o XY, que é esse aqui, indica a nossa posição inicial. Lembrando, pessoal, que nós vamos utilizar o Sistema Internacional de Medidas, ou seja, isso tudo aqui está em metros, ok? Então, pessoal, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Temos aqui, eu vou dizer que é um 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até aqui. Vamos dizer assim, que uma bolinha, ela vai se deslocar até o 3, até aqui o 3. Como calculamos o deslocamento dessa bolinha aqui? Nós pegamos o X final menos o X inicial, que é a minha posição final, menos a minha posição inicial. Nesse caso, temos aqui que o meu X final, minha posição final, é 3, menos a minha posição inicial, que é 1. Logo, teremos que o meu deslocamento é igual a 2. Igual a 2 metros, pessoal. Igual a 2 metros. Isso aqui está em metros. Vamos ver um outro exemplo. E se a minha bolinha saísse daqui do menos 2? Como seria se ela saísse do menos 2 até o 2, certo? Ela vai sair daqui para cá. Como calculamos isso? Vamos lá. Quem é a minha posição final? Minha posição final é 2 metros. E minha posição inicial, quem é? Minha posição inicial é menos 2 metros. Então fica assim: ΔX é igual a minha posição final, que é 2, menos da fórmula, menos 2 metros, que é minha posição inicial, menos 2. E como fica isso? Meu ΔX vai ficar assim: é igual a 2 menos menos 2, significa que é o que? 2 mais 2. Meu ΔX, meu deslocamento, foi de quanto? 4 metros. Então, se eu saio do menos 2 para o 2, nós vemos que o deslocamento foi 4 metros. Tá ok? Bem, pessoal, então agora vamos ver um exemplo mais interessante. Distância percorrida. O que é distância percorrida? Distância percorrida significa que é a quantidade de deslocamentos que eu tive naquele trajeto. Percorrida. No deslocamento, a gente só considera o início, a minha posição inicial e a minha posição final. Na distância percorrida, nós consideramos
tudo que tem no meio, ou seja, vou fazer aqui está em metros, vamos dizer que aqui é 300 metros, certo? Vamos dizer que você, no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, tá aqui um carrinho, tá precisando ir na farmácia, que fica a 300 metros da sua casa. Você sai, andou 100 metros, vamos dizer que aqui está 100 metros. Aqui está 100 metros. Vamos dizer que você saiu, andou 100 metros, lembrou que tinha esquecido a carteira, voltou 100 metros, pegou a carteira e andou novamente até o final. Chegou nos 300 metros aqui, chegou na farmácia. Como calculamos isso? Bem, pessoal, podemos ver aqui que se você andou até 100 metros, qual a distância que falta para o final, para você chegar aqui no ponto final? Aqui é 200 metros, não é isso? 200 metros. Então a distância percorrida vai ser a soma de todo o meu trajeto. Ou seja, aqui a distância percorrida vai ser 100 que eu fui, 100 que a gente foi aqui, ó, chegou até aqui, mais 100 que a gente voltou, mais 100 novamente. E agora, como você foi até o final, faltou o quê? 200 metros, mais 200 metros. E isso tudo vai dar 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 200, 500 metros percorridos. A minha distância percorrida nesse trajeto todo foi 500 metros. Cuidado para não confundir, pessoal, distância percorrida com deslocamento. No deslocamento só importa para a gente a nossa posição inicial e a posição final. Já no deslocamento, na distância percorrida, na distância percorrida, interessa pra gente todo o meio, entendeu? Toda a nossa distância percorrida aqui, todo o trajeto, tá ok? Bem, pessoal, dando continuidade, vamos dar início agora à velocidade média. O que é a velocidade média? Velocidade média é a taxa com que a posição muda, ou seja, a variação da posição, certo? E vamos supor que um recordista de atletismo especializado na corrida dos 100 metros tenha um recorde pessoal de 9,58 segundos. Então vamos lá, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês visualizarem. Aqui é o 0 e aqui é 100 metros. E ele faz isso tudo aqui em 9,58 segundos. Qual seria a velocidade média dele nesse percurso? Como faremos para calcular isso? Primeiro, nós precisaremos da posição inicial dele. A posição inicial dele é 0. Então aqui, ó, a posição inicial é igual a 0 metros. E também vamos precisar da posição final. A posição final dele é 100 metros, certo? Ele saiu do 0, foi até os 100 metros. Mas para calcular a velocidade média, também precisaremos saber o tempo. Qual é o tempo inicial dele? O tempo inicial dele é 0 metros. Então, tempo inicial é igual a 0 segundos, desculpa. É igual a 0 segundos. 0 segundos. E o tempo final, no caso do recorde dele, tempo final é igual a 9,58 segundos.
E como faremos para calcular isso? Bem, a velocidade média a gente calcula assim. Velocidade média é igual a variação da posição sobre dividido pela variação do tempo. E isso, pessoal, está também no Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, aqui vai ser metros por segundo. Metros por segundo. Bom, então como faremos isso? O que é o ΔX? O ΔX vimos lá na aula anterior, que é a posição, que é a variação da posição. Nós já temos a minha posição final e minha posição inicial. Então ficaria assim. Meu ΔX seria minha posição final, que é 100 metros, menos minha posição inicial, que é 0 metros, e isso daria o que? 100 metros. Ou seja, minha variação de posição, o meu ΔX, para a gente conseguir calcular isso, é 100 metros. E o ΔT, como a gente calcula? Da mesma forma, vai ser o meu tempo final, que foi 9,58 segundos, menos meu tempo inicial, que no caso aqui foi 0 segundos. E isso dá 9,58 segundos. Agora conseguimos calcular. Então, isso vai ser a velocidade média é igual a 100 dividido por 9,58 segundos. Que isso dá aproximadamente 10,4 metros por segundo. Não esqueçam da unidade, pessoal, é muito importante. É muito importante. E como é que eu sei que isso aqui é rápido? O quão rápido é isso aqui? Bem, para você saber se isso aqui é rápido, vamos converter para quilômetros. Então é só multiplicar por 3,6. 10,4 dá aproximadamente 37,4 quilômetros por hora. Se você consegue correr 100 metros em 9,58 segundos nessa velocidade aqui, para mim isso é muito rápido. Bem, entendendo isso, então vamos praticar. Aqui temos um exercício. Vamos lá. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre mais 40 km a 60 km por hora. Letra A. Qual a velocidade média do carro durante esse percurso? Vamos fazer aqui em cima, pessoal. Vamos fazer aqui em cima. Então vamos lá. Ele percorre 40 km, 40 km, né? Aqui, 40 km. A velocidade dele aqui é 30 km por hora, certo? 30 km por hora. E depois ele percorre mais 40 km aqui, mais 40 km a 60 km por hora, não é isso que vimos? Isso mesmo, 60 km por hora. Como a gente calcula a velocidade média disso? Vimos que velocidade média é
o delta x sobre delta t. Isso quer dizer o quê? Que é o deslocamento pelo tempo. Só que aqui não temos o tempo. Então vamos ter que destrinchar um pouco. Isso aqui. Vamos fazer por partes, certo? Vamos dizer assim, que a velocidade 1 aqui é igual a delta x1 sobre delta t1, que isso equivale a delta t1, que ó, como não temos o tempo e nós precisamos descobrir o tempo, então vamos ver o seguinte, que delta t, no caso aqui, como queremos descobrir o tempo, delta t1 é igual ao delta x pela velocidade 1, delta x1 pela velocidade 1. E isso aqui, vou botar aqui do lado mesmo. Então fica assim, delta t1 é igual a 40, porque quem é o meu delta x1? Delta x1 vai ser aqui a minha distância percorrida, que ele percorreu esses 40 km a 30 km por hora. Então vai ser a minha distância pelo... Quem é a minha velocidade? A velocidade que ele fez nesse percurso não foi a 30 km por hora? Fica 40 sobre 30. Podemos cortar o zero aqui. Então o meu delta t1 é igual a 4 sobre 3 horas, certo? 4 sobre 3 horas. Agora vamos para a parte 2, a velocidade 2. Vamos seguir o mesmo passo, certo? Então aqui velocidade 2 é igual a delta x2 sobre delta t2, que implica que, como queremos descobrir o tempo, então isolamos aqui o tempo. Delta t2 é igual a delta x2 sobre velocidade 2. Então, quem é o meu deslocamento 2? Também é 40 km. O percurso, 40 km. Então aqui fica 40 sobre... Quem é a velocidade? Nesse percurso aqui, nesses 40 km seguidos, ele percorreu a 60 km por hora. Então, aqui fica 60 km por hora. Podemos simplificar aqui, que é 4 sobre 6. Para facilitar um pouco nas contas, vamos simplificar aqui novamente por 2, certo? Por 2 aqui, e vai ficar 2 sobre 3 horas, ok? Pronto. Já temos agora o nosso delta x e o nosso delta t, que é o que a gente estava precisando no início. Nosso delta t, que acabamos de calcular, vai ser o que? Delta t é igual a delta t1 mais delta t2, certo? Vai ser o delta t1 mais o delta t2. Delta t2, que isso equivale a 4 terços mais 2 terços, que é igual a 6 terços de hora. 6 terços de hora é igual a 2 horas. Ok? Então a velocidade média como fica?
A velocidade média, como fica? A velocidade média é igual, agora como já temos o ΔX que é 80, né, que é o total do deslocamento dele, então aqui fica 80 quilômetros sobre 2 horas, né? Aqui o tempo nós acabamos de descobrir que é 2 horas. Então isso é o que? 40 quilômetros por hora. A velocidade média dele nesse percurso todo de 80 quilômetros foi 40 quilômetros por hora. Bem, pessoal, descobrimos a velocidade média, que era o que a letra A pedia. Porém, a questão não acaba por aí. Temos a letra B ainda, que pede o seguinte: desenhe o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Bem, então vamos lá. O que faremos aqui? Aqui vai ser meu x, certo? Aqui vai ser meu x. E aqui vai ser o meu t. Vai ser o tempo. Certo? Aqui no deslocamento, pessoal, que aqui seria o nosso ΔX, né? Seria aqui o primeiro deslocamento, que foi até 40. E aqui o final, que seria 80, certo? Ele fez esse percurso aqui a uma velocidade e aqui fez em outra velocidade. E aqui também, novamente, o tempo, que foram em 2 tempos. Aqui é o tempo em horas. E aqui o x, nosso ΔX aqui está em quilômetros. Aqui está em horas e aqui em quilômetros. Então, como já temos calculado aqui, vamos desenhar o nosso gráfico e encontrar a velocidade média do percurso, analisando o gráfico. Então temos aqui 1 hora e 2 horas, que é o final, certo? Como descobrimos que o tempo total do percurso foi 2 horas. Então, até uma hora ele percorreu 40 quilômetros em 1 hora em uma velocidade, certo? Depois de 40 quilômetros, nesse tempo aqui, ele percorreu mais 40, certo? Em outra velocidade. Percebam, pessoal, que não é uma reta, que aqui foi uma velocidade e aqui foi outra velocidade. Então até aqui foi outra velocidade. E o que isso quer dizer? Se aqui é o meu ΔX e aqui é o meu ΔT, então nós pegamos 80, que é o percurso total, 80 km, e o tempo, que foram 2 horas, e como calculamos a velocidade média a partir disso aqui? É igual a 40 quilômetros por hora. E é isso. Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E agora vamos falar sobre velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, como o nome já diz, é a velocidade em um instante. Pensem comigo.
Vamos utilizar novamente o exemplo do atleta, certo? No início ele está parado, e aí é dada a largada e os atletas começam a correr. E a pergunta que eu faço é: os atletas estão sempre na mesma velocidade? A resposta é não, não estão, porque eles começam parados e precisam ganhar velocidade. Então, se analisarmos o exemplo anterior, aquela velocidade que encontramos de 10,4 metros por segundo não é a velocidade que ele tinha em cada ponto da corrida, não é constante. Essa velocidade que encontramos é a velocidade média, como o próprio nome já diz, porque aquela velocidade muda. Então, do que a gente precisa? Se queremos saber a velocidade de cada ponto ou em determinado instante, precisamos calcular a velocidade instantânea, já que a velocidade média faz a média daquele período e a velocidade instantânea é a velocidade naquele momento, naquele instante. Então, vamos fazer um gráfico da posição dele em função do tempo e vamos fazer um gráfico dele em função do tempo. Então, vamos fazer assim. Certo. Vamos estimar que essa seja a posição do atleta e ele vai acelerando conforme vai passando o tempo, certo? Então, aqui fica o tempo em segundos, que é dado aqui, no caso que aqui no final é 9,58, certo? E aqui vai ser o deslocamento dele, que no final são 100 metros, certo? Aqui é deslocamento em metros, e aqui são 100 metros, certo? Nesse eixo aqui é a variação de x, que é a distância de quanto ele percorreu, e no caso aqui são 100 metros, e aqui é o tempo que ele gastou, o tempo que ele obteve, né? Ele correu 100 metros em 9,58 segundos, certo? Como vemos aqui, ó. Vai passando o tempo e a posição dele vai aumentando até ele alcançar 100 metros. A velocidade dele vai aumentando até alcançar os 100 metros, certo? Que é o final da corrida. E reparem comigo que esse gráfico não é uma linha reta. Isso quer dizer que a velocidade não é constante. Então, dependendo da posição onde ele está, aqui, a posição onde ele está, a velocidade vai mudando. Concordam comigo? Dependendo da posição que ele está, a velocidade vai mudando. Então, aprendemos anteriormente que para calcularmos a velocidade média, nós pegamos todo o ΔX, que no caso seria esse aqui, o nosso ΔX, certo? E dividimos ele pelo ΔT, que no caso seria essa parte aqui, ΔT. Na velocidade instantânea, nós vamos pegar uma parte, ou seja, apenas um período desse ΔX, apenas um período desse ΔX aqui, para dividirmos por um período de ΔT. Se dermos um zoom nessa parte aqui, tentar dar um zoom aqui para vocês. Pegamos essa parte aqui, tá bem assim ainda.
Aqui, ó, vai ser delta x, aqui vai ser delta t. Vamos ter uma velocidade média aproximada desse período. Vai ser uma velocidade média aproximada desse período, entendeu? Se dermos outro zoom, vamos tentar dar outro zoom aqui. Veremos que essa parte já está mais próximo de uma reta, certo? Então aqui vai ser o delta x novamente, e aqui vai ser o delta t. E conforme vai diminuindo, a própria velocidade que calcularmos aqui, vai ser a velocidade daquele período. Vai ser tão como é que eu posso dizer? Vai ser tão pequeno o período que vai ser aquela velocidade que calcularmos, vai ser a velocidade daquele período. Mas vimos que quando queremos velocidade média, a gente faz velocidade média é igual a delta x por delta t, certo? Mas na velocidade instantânea, como queremos avaliar a velocidade, mas com intervalos de tempo bem pequenos, vamos utilizar assim: velocidade igual a limite de delta x por delta t, com limite de delta t tendendo a zero. E isso quer dizer o quê? Que vamos utilizar essa definição de limite, nos dá outra função, que é a de derivada da posição em relação do tempo, que pode ser escrita assim: delta derivada de x por dt, certo? Então, pessoal, para calcular a velocidade instantânea, podemos usar isso aqui, ó. Velocidade é igual a dx por dt. Ok? Usaremos isso para calcular a velocidade instantânea. Vamos ver um exemplo. Vamos atribuir uma função para esse gráfico e vamos escrevê-la. E como vemos aqui, para mim, ela se parece com uma parábola, certo? Concordam? Se parece com uma parábola. Então essa posição em função do tempo é dada, essa função aqui em relação ao tempo é dada por t ao quadrado. Então aqui x, que é a posição em função do tempo, é dada por t ao quadrado. Concorda? E se eu quero saber o valor de x, eu preciso saber o valor de t. Então, se quisermos saber onde o atleta estava quando se passou 1 segundo, ficaria assim: onde tem t, colocamos o valor do tempo, no caso 1 segundo aqui, o primeiro exemplo. Então 1 ao quadrado é igual a 1 metro. Quando se passou 1 segundo, ele estava na posição de 1 metro. Quando se passou 3 segundos, ele já estava na posição de 9 metros. E quando se passou 10 segundos? Quando se passou 10 segundos, ele estava na posição da linha de chegada, os 100 metros. Concordam comigo? Então,
Onde tem t, a gente coloca o valor em segundos e é só fazer essa continha. Então, para saber a velocidade em cada ponto, vamos calcular a velocidade em função do tempo. Pegamos essa função de x e derivo em função do tempo. Só que quem é esse x? X é t ao quadrado. Então, esse expoente, para a gente fazer a derivada, ele vai cair. Concordam? Deixa eu botar aqui do lado. Então, esse x, o expoente, que é t ao quadrado, poderiam ser outros, mas aqui no nosso caso é ao quadrado, poderia ser ao cubo, elevado a 4, a quinta, mas no nosso caso aqui é ao quadrado. Então, como ficaria para calcular a velocidade? Seria v, se eu quisesse saber qual era a velocidade dele quando o relógio marcou 4 segundos. Então vai ser a velocidade, agora aqui onde é o t, a gente coloca o tempo, certo? Igual, como caiu o expoente, não vai ser mais 4 ao quadrado, vai ser 2 vezes 4, que é igual a 8 metros por segundo, certo? 8 metros por segundo. Essa era a velocidade dele quando o relógio marcou 4 segundos. Vamos ver aqui outro exemplo. Qual era a velocidade dele quando o relógio marcou 6 segundos? 2 vezes 6 igual a 12 metros por segundo. E aí, pessoal, a gente percebe que a velocidade dele muda de acordo com o tempo. Tá vendo? Quando era 4 segundos no relógio, ele estava correndo a 8 metros por segundo. Quando o relógio marcou 6 segundos, ele estava correndo a velocidade de 12 metros por segundo. Então, a velocidade dele muda de acordo com o tempo no relógio. Isso é a velocidade em um instante. Essa é a velocidade instantânea. Bem, pessoal, já aprendemos o que é velocidade média, velocidade instantânea, como calcular a velocidade média e tal. Agora vamos para aceleração. O que é aceleração? Aceleração é a taxa com que a velocidade muda. E como vimos que a velocidade é a variação da posição, a aceleração é a variação da velocidade. Na aceleração temos assim, ó, aceleração média, ok? É igual a taxa de variação da velocidade, que é a variação da velocidade, pela variação do tempo. Assim que calculamos a nossa aceleração. Então vamos exemplificar. Se um carro que de 0 a 100 km por hora, ele atinge em 3,7 segundos, qual é a aceleração média desse veículo? Do que precisamos? Precisamos da variação da velocidade e da variação do tempo. Vamos começar pela variação do tempo. Quanto tempo se passou? Então, a variação do tempo vai ser 3,7 segundos. Foi esse tempo que se passou, 3,7 segundos. E qual é a variação da velocidade? A velocidade foi de 0 a 100. Então, a velocidade final menos a inicial é igual à própria final. A variação da velocidade é igual a 100. Então, como sabemos que assim calculamos a aceleração média, como que fica aqui? Como que a gente calcula? Vai ser a aceleração média é igual. Vamos converter
esse 100 km por hora por metros por segundo, certo? É só dividir por 3,6, que vai dar aproximadamente 28 metros por segundo. Ou seja, 28 metros por segundo dividido pelo tempo, que é o nosso ΔT aqui, e dá 3,7. 3,7. Que isso é aproximadamente 7,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração média desse carro, que atingiu de 0 a 100 em 3,7 segundos, é de 7,6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média dele. Vamos ver um outro exemplo. Um carro que de 0 a 100 km por hora, certo? Quilômetros por hora, atingiu em 19,8 segundos, certo? Um pouco mais lento, 19,8 segundos. Então, como já vimos aqui em cima, o nosso ΔT vai ser 19,8, o nosso ΔV vai ser 100, certo? Então, a aceleração média é igual a, novamente convertendo, desculpa aí, tava cortando, novamente convertendo esses 100 km por hora para metros por segundo, que dá 28 metros por segundo, e o tempo, que é 19, e o tempo é 19,8 segundos. Então, fazendo essa continha aqui, temos que a aceleração média desse veículo aqui foi de 1,4 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade, pessoal, é muito importante. Bom, pessoal, aceleração média aprendemos aqui, e a aceleração instantânea. A aceleração instantânea. A aceleração instantânea é bem parecido com a velocidade instantânea que aprendemos anteriormente. Vamos calcular o limite de ΔV. Então fica assim, a aceleração não é mais o mzinho de média, certo? Fica aceleração igual a limite de ΔV, que é a variação da velocidade, por ΔT, com limite de ΔT tendendo a zero. E isso é o mesmo que dizer derivada de V derivada de T. Então, para isso equivale dizer que para calcular a aceleração instantânea, temos que calcular a derivada da velocidade pela derivada do tempo. Essa é a forma de calcular a aceleração instantânea. Bem, pessoal, vamos ver agora alguns exemplos de gráfico da aceleração pelo tempo. Vou fazer aqui um gráfico para exemplificar a aceleração pelo tempo, certo? Vou fazer aqui um gráfico. Aqui em cima, nesse eixo aqui, vai ser a nossa aceleração em metros por
segundo ao quadrado. E aqui vai ser o tempo, certo? Em segundos. E vamos supor que essa aceleração aqui, vou botar aqui um número qualquer, 1, que essa aceleração seja constante, certo? E aqui eu vou botar que é durante 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Vamos supor que essa aceleração seja constante durante 10 segundos. Então, o que essa área aqui me dá? Vamos analisar a equação. Sabemos que para calcular a aceleração média, a aceleração média igual variação de velocidade pela variação de tempo, certo? Mas se eu passar o delta t multiplicando, como que vai ficar? Vai ficar delta v igual a aceleração média vezes variação do tempo, certo? Então, o que isso nos diz? Se calcularmos a área embaixo da curva, se calcularmos a área embaixo da curva num gráfico de aceleração pelo tempo, nós teremos a variação da velocidade. Então vamos lá, pegamos a base, nesse caso aqui vai ser, a base aqui é 10, certo? 10 segundos, 10 vezes a altura, que no caso aqui é 1, certo? Que é igual a 10 metros por segundo. Essa é a variação da velocidade. E vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver um outro exemplo de um outro gráfico. Aqui novamente, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aqui é o nosso tempo em segundos, certo? Novamente aqui vai ser 10 segundos. E esse aqui, a aceleração vai ser 5. E vamos fazer assim, partindo daqui agora. O que isso nos quer dizer? Novamente, pegamos a base, que é 10, vai ser 10, e agora vezes a altura, que é 5. Porém, agora percebemos que aqui é um triângulo, certo? Então, a área do triângulo é calculada por base vezes altura dividido por 2. Que isso vai nos dar 25 metros por segundo. E assim, calculamos a variação da velocidade num gráfico de aceleração em função do tempo, analisando gráficos. Bem, vamos fazer um exercício que nele utiliza gráfico parecido com esses, tá? E o exercício diz assim, foi pegado do livro Halliday, e ele diz assim: uma salamandra do gênero Hydromantis captura a presa lançando a língua como um projétil.
A parte traseira da língua se projeta bruscamente para frente, desenrolando o restante da língua até que a parte dianteira atinja a presa, capturando-a. Na figura 2.39, que é essa figura aqui, mostra o módulo A de aceleração em função do tempo t. Em função do tempo t durante a fase de aceleração em uma situação típica. As acelerações indicadas são, aqui está dizendo que na aceleração A2 está marcando 400 metros por segundo ao quadrado, certo? E na marcação A1 está marcando 100 metros por segundo ao quadrado, certo? Qual é a velocidade da língua no final da fase de aceleração? Bem, como temos esse gráfico aqui bem estranho e eu não sou muito bom em geometria, então eu vou transformar isso aqui em formas que eu conheço, certo? Em formas que eu conheço. Já sabemos que a área debaixo da curva nos dá a variação da velocidade, mas aqui tem mais um detalhe. O gráfico me dá que a aceleração inicial é 0, já que a língua está em repouso. Então, nesse caso, a variação da velocidade vai ser a velocidade final já, certo? Já que a língua está em repouso. Então vamos calcular a área debaixo da curva. Eu vou transformar isso aqui em áreas que eu conheço. Vou pegar essa área aqui como A1, área 1, essa área aqui como área 2, essa área aqui como área 3 e essa área aqui, que é o restante, certo? Como área 4. Então vamos lá. Na área A1 temos um triângulo, que é base vezes altura. Então na área 1 é igual a aqui, ó, 10. Só que, pessoal, preste atenção, ó, aqui é um detalhe importante. Esse tempo aqui não está em segundos, está em milissegundos. Então, 1 milissegundo é 10 a menos 3. Então, esse 10 aqui vai ser 10 vezes 10 a menos 3 vezes a altura agora. Qual é a altura desse primeiro aqui da área 1? Vai ser 100. 100. Como é um triângulo, é dividido por 2. Isso vai nos dar 2000. Isso vai nos dar 500 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, certo? Vamos para a área 2. Área 2. A área 2 é um retângulo, então é só base vezes altura, certo? Então vai ser, ó, novamente 10 vezes 10 a menos 3 vezes qual altura? 100. E isso é igual a 1000 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Na área 3. A área 3 agora é um triângulo. A área 3 é igual. A base da área 3 é 10 novamente. 10 vezes. Lembrando, pessoal, esse menos 10 a menos 3 é porque o tempo está em milissegundos, tá? 10 a menos 3 vezes qual é a altura do A3 agora? Se aqui está 100,
e aqui é 400, então essa altura vai ser o que? 300 igual a, aqui vai dar 1500 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. E agora a área 4. A área 4 também é um triângulo. E aqui também é 10 a base. 10 vezes 10 a menos 3 vezes qual é a altura agora da área 4, do A4. A altura total dele vai ser os 400, certo? Concordam comigo? A área 4, tá vendo? Aqui é como se fosse o zero. E aqui é o final, no A2, que marca 400. Isso aqui é igual a 2000 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Tá, e com isso tudo aqui, o que a gente pode resolver? Agora, nós temos que somar todas essas áreas aqui e vai ser a nossa variação da velocidade, que é exatamente a área embaixo da curva, certo? Então, o que faremos? Vou botar aqui do lado. Então, o que faremos? A variação da velocidade, ΔV, é igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4. Que isso tudo é igual a 1500 com 1500 dá 3000 mais 2000 dá 5000. Então, variação da velocidade é igual a 5000 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. E aí a gente pode cortar esse 10 a menos 3 com esses 3 zeros aqui. Então a velocidade, a variação da velocidade, a velocidade final aqui, ó, vai ser igual a 5 metros por segundo. E esse é o resultado final. É isso. Olá pessoal, nós vamos fazer agora o nosso experimento, que consiste em um lançamento de uma bolinha de borracha e nós analisaremos com quanto tempo ela toca o chão e qual a velocidade que ela toca o chão. Lembrando que é desconsiderando a resistência do ar. Aqui estamos medindo aproximadamente 1 metro do chão, certo? E vamos para o experimento. Vou lançar essa bolinha aqui, dessa mesma altura que essa marcação aqui, em 3, 2, 1. Vamos para as análises. Bem pessoal, então vamos à análise do experimento. Como vimos, a bolinha de borracha foi lançada a 1 metro do chão, certo? E nesse experimento vamos desconsiderar a resistência do ar. Então vamos lá, vamos supor que aqui é o chão e a bolinha, tá aqui a bolinha, foi lançada a 1 metro. 1 metro. Primeiro, temos que decidir onde está o zero. Se eu escolher que o zero é o chão, então para cima é positivo e para baixo é negativo, certo? Então a bolinha está a 1 metro do chão. O zero é aqui. 0 metro. Certo? Agora vamos anotar tudo que vimos no experimento. A nossa posição inicial, vou chamar aqui de x0, é igual a
1 metro. E a nossa porque a posição inicial é 1 metro, porque a bolinha começa aqui a 1 metro do zero, a 1 metro do chão. A nossa posição final, que é o x, se ela parou no chão, então a posição final é igual a zero. A nossa velocidade inicial antes de soltar a bolinha, ela estava parada. Então, a nossa velocidade inicial, v0, é igual a zero. Nossa velocidade inicial é zero. E o que mais podemos retirar do experimento? A aceleração. Tem aceleração? Sim, a aceleração seria a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é para baixo. Então, se para cima eu disse que é positivo, para baixo vai ser negativo. Então, a aceleração da gravidade, pode ser chamada também de g, vai ser igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então aqui vai ser a aceleração é igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se essa aceleração for constante, então ela vale para as três equações, certo? E como sabemos que a aceleração da gravidade é constante, então já sabemos que vale para as três equações, esses dados. Então vamos escrever aqui do lado as três equações que conhecemos. X é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. V é igual a v0 mais a t. E a última é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Quem é esse delta x aqui? Como a gente sabe quem é esse delta x aqui? Delta x nada mais é que a variação da posição. Então a gente sabe que a variação da posição é o x final menos o x inicial, que no caso aqui nós temos esses dois dados. O x final é 0 e inicial é 1, ok? Caso a gente precise desse dado, nós temos. Vamos olhar aqui para as equações e vamos ver o que elas vão nos fornecer, certo? Eu vou começar por essa equação de cima. Eu vou circular tudo que não temos, tudo que nós não temos aqui de dados, nós vamos circular nas equações. Então vamos lá. Nós vimos que nós temos o x, tá aqui, nós temos o x0, nós temos a velocidade inicial, nós não temos o tempo, nós conhecemos aqui o que é 1, 2, né? Ok. Nós temos a aceleração, que é da gravidade, mas não temos o tempo. Nessa aqui nós não temos a velocidade final
nós temos a velocidade inicial, tá aqui, que é 0. Nós temos a aceleração, mas não temos o tempo. Nessa equação aqui, pessoal, sim, lembrando, o que nós estamos circulando é o que essas equações vão nos fornecer. Nessa equação aqui, ela vai nos fornecer o tempo, porque só tem ela de incógnita. Então aqui vai nos fornecer o tempo. Nessa outra equação aqui, temos duas incógnitas, tá vendo? Então não conseguimos resolver ela usando apenas essa equação. Não conseguimos resolver nenhuma das incógnitas usando apenas essa equação. Então, nessa equação aqui, não podemos usar ainda, certo? Aqui nós não sabemos quem é a velocidade final, nós sabemos quem é a velocidade inicial, conhecemos o 2, conhecemos a aceleração e conhecemos o ΔX, certo? Aqui ela vai nos dar a velocidade. Então, pessoal, o que queremos saber? Primeiro, queremos saber quanto tempo ela leva para atingir o chão. Então vamos começar por essa primeira equação aqui. Vamos reescrever essa equação aqui. Vamos reescrever essa equação aqui embaixo. X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2. Pessoal, de início vemos que teríamos que usar um Bhaskara nessa equação aqui, mas nós já sabemos quem é esse VO aqui, certo? O V0 aqui. Esse V0 é igual a 0. Então isso aqui, um 0 vezes alguma coisa é 0. Então isso aqui é igual a 0, certo? Nós temos também esse x. Esse x aqui também é 0. Então por enquanto fica assim: 0 igual a x0 mais at ao quadrado sobre 2. Nós queremos isolar o t, então vamos seguindo. Se nós queremos isolar o t, vai ficar menos x0 igual a at ao quadrado sobre 2. Passando o 2 multiplicando, vai ficar menos 2x0 igual a at ao quadrado. Concordam? Como queremos isolar o t, que o nosso objetivo aqui é isolar o t, então vamos passar o a dividindo. Então vai ficar t ao quadrado é igual a menos 2x0 sobre a. E isso nos dá o quê? Que t é igual a raiz quadrada de menos 2x0 sobre a. Agora vamos substituir pelos valores que conhecemos. Quais são esses valores? Vamos passar aqui para o lado. T é igual a raiz quadrada de menos 2 vezes... Quem é o nosso x0? Nosso x0 é 1. Nosso x0 é 1. Então fica 2 vezes 1 sobre
Quem é o A? O A é a aceleração da gravidade, que fica menos 9,8. Isso dá aproximadamente 0,45 segundos. Essa é a nossa resposta. Isso aqui está dizendo que a bolinha demora 0,45 segundos para atingir o chão. Lançada de 1 metro, ela demora 0,45 segundos para atingir o chão. Como já descobrimos quanto tempo ela demora para cair, né, para atingir o chão, vamos descobrir agora qual é a velocidade quando ela toca o chão. Vou fazer aqui em cima, pessoal. Vamos fazer aqui em cima. Vamos usar agora essa equação aqui do meio. Como já descobrimos quem é t, então agora só temos essa incógnita, certo? Vamos usar essa aqui, que vai nos dar a velocidade. Vamos lá. Vamos reescrever aqui. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração e tempo, certo? Já podemos aqui substituir os valores que nós conhecemos. A velocidade é igual, quem é o nosso V0? V0 é igual a 0. Mais, quem é a nossa aceleração? É menos 9,8. Quem é o tempo? 0,45. Velocidade então é igual, deixa eu colocar aqui numa calculadora, só um instante. Pronto. Então, pessoal, aqui dá aproximadamente menos 4,41 metros por segundo. Essa é a velocidade. Mas por que deu negativa? Bem, a velocidade que ela toca no chão deu negativa porque decidimos aqui no início que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, se a bolinha está aqui em cima e ela está caindo, então a velocidade que ela toca aqui no chão vai ser negativa. Essa é a nossa resposta final. A velocidade que ela toca ao chão, a velocidade que ela atinge quando toca o chão é de menos 4,41 metros por segundo. E esse é o final do experimento.